No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta frase abre a história de tudo o que conhecemos, mas hoje vamos mergulhar em um mistério contido no versículo seguinte. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A pergunta que ecoa é: será que Deus criou a terra sem forma e vazia? Ou algo terrível aconteceu antes do primeiro dia que conhecemos? Muitos estudiosos propõem uma verdade fascinante. Antes da terra vegetal que conhecemos a partir de Gênesis 1:3, existiu uma primeira criação, uma terra mineral. Imagine um mundo de beleza indescritível, não de florestas e rios, mas de montanhas cristalinas, cavernas de diamantes puros e rios de ouro. Um planeta que brilhava com a própria luz refletida de suas pedras preciosas. E no meio dessa glória geológica caminhava um ser de luz e perfeição, Lúcifer, o querubim ungido. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele se deleitava com o brilho do cristal e a pureza do diamante, admirando a beleza que o Criador havia feito. Ele era o ápice da beleza e sabedoria naquela criação primordial. Mas o coração de Lúcifer se encheu de orgulho. Ele se rebelou contra o Altíssimo, desejando ser igual ao seu Criador. E em seu julgamento, Deus declara: profanaste os teus santuários, te lancei como uma pedra do monte de Deus. Ezequiel 28:16. Aquele que andava entre as pedras preciosas, admirando o seu resplendor, teve sua própria luz apagada e foi lançado abaixo como uma pedra comum, arremessada com violência. O ódio que tomou conta dele foi tão profundo e devastador que, em sua queda, ele não se conteve. Como um meteoro de fúria, ele se lançou sobre a própria terra que outrora admirava. E aquele mundo de beleza e ordem, a primeira criação, foi assolada, devastada e reduzida a um caos. A terra formosa tornou-se sem forma e vazia. As trevas cobriram a face do abismo. O objetivo de Lúcifer era claro. Se não poderia destruir o Criador, destruiria a obra de suas mãos. Então, no cenário de caos absoluto, onde só havia ruína e escuridão, surge o verso mais terno de todo o relato da criação. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra pairar, aqui, é a mesma usada para descrever uma águia pairando sobre seu ninho, ou, de forma ainda mais maternal, uma galinha que abre suas asas para cobrir e proteger seus pintinhos. O caos não tinha a última palavra. Sobre as águas do julgamento e sobre a destruição trazida pelo inimigo, o Espírito Santo vinha como uma presença protetora, incubando uma nova criação. Deus não abandonou sua obra. Ele veio pessoalmente protegê-la e recriá-la. Então, sobre o caos que Lúcifer provocou, a voz do Criador ecoou: haja luz. Gênesis 1:3. Este não foi o início da matéria, mas o início da restauração. Foi o início de um projeto de reconstrução divina que, em 6 dias, transformaria um cenário de ruína em um paraíso imensurável. Cada dia era uma resposta ao vandalismo do inimigo. Onde havia trevas, Deus trouxe luz. Onde havia um abismo sem forma, ele separou águas e firmou a atmosfera. Ele não apenas trouxe a terra à tona, mas a vestiu com uma cobertura de vida vegetal, muito mais diversa e vibrante do que qualquer coisa anterior. Ele encheu os céus com aves, os mares com criaturas magníficas e a terra com animais. Mas a coroação dessa reconstrução, o ato final que selaria o propósito de Deus para esta nova terra, ainda estava por vir. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Aqui está o ápice da história, o golpe de misericórdia na rebelião de Lúcifer. Lúcifer, um ser celestial criado com esplendor, cobiçou ser semelhante ao Altíssimo, e por essa rebeldia ele foi lançado fora.
Mas agora, Deus, em um ato de graça inimaginável, oferece ao homem, criado do pó da terra devastada, exatamente o que Lúcifer ambicionou e perdeu, a sua própria imagem e semelhança. É como se o Senhor dissesse: você, Lúcifer, quis tomar o que não era seu. Agora, a este novo ser, feito da terra que você tentou destruir, eu dou livremente o que você mais desejava, e a este eu darei domínio sobre toda a minha criação restaurada. O homem não foi apenas uma nova criação, foi uma declaração, um ser feito para a comunhão, para o amor e, acima de tudo, para a adoração genuína ao seu Criador. E observe a bondade de Deus. Ele não apenas restaurou a terra à sua condição anterior, ele a fez melhor. A primeira terra, mineral, era um palácio de pedras preciosas, mas inabitável. A nova terra, vegetal e cheia de vida, era um lar. Um jardim preparado com cuidado, com rios, com árvores frutíferas e com a presença pessoal de Deus caminhando no fresco do dia. Ao homem, Deus não deu apenas um reino mineral para admirar, deu um mundo vivo para governar, cuidar e usufruir em comunhão com o seu Senhor. O domínio que Lúcifer almejava roubar foi entregue como um presente sagrado ao homem.